Bom, meu nome é Nicolas, eu estudo no Colégio Teresa Verzeri, estou no terceiro ano e vou apresentar um trabalho sobre as angiospermas que foi solicitado pela prof. Salete. Bom, algumas características sobre as angiospermas é que elas são espermatófitas, ou seja, elas possuem sementes e fruto, que é como se fosse uma camada protetora para a semente. Ao contrário das gimnospermas, elas possuem a semente, elas são espermatófitas, mas elas não possuem o fruto. As angiospermas elas também possuem flores, caule, raiz, enfim. As angiospermas elas podem ser classificadas em dois grupos, que são as monocotiledôneas e as eudicotiledôneas. As monocotiledôneas elas só apresentam um cotilédone na sua semente, e as eudicotiledôneas elas apresentam dois cotilédones. Ali, prof, eu coloquei uma print sobre algumas características que diferem um grupo do outro para a senhora poder ver. Eu não vou citar todos, mas dá para observar. Agora é sobre a evolução das plantas. Em relação a briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. As briófitas, que são conhecidas como o primeiro tipo de planta, assim por dizer, como os musgos, por exemplo, elas são avasculares, ou seja, elas não possuem vasos contúreos de seiva. Já as pteridófitas, elas foram o primeiro tipo de planta a começar a desenvolver um sistema para condução de seiva, que como por exemplo as samambaias, as avencas e a cavalinha. Já surgiram as gimnospermas, elas ainda não possuem flores, não possuem fruto, elas só possuem um certo tipo de semente que é conhecido como estróbilo. É como se fosse, na real, é mais um cone, que é conhecido como estróbilo. E existem dois tipos de estróbilo, que é o masculino e o feminino. O masculino ele cria um grão de pólen, que é dividido pelas células diploides em haploides. Já o estróbilo feminino, ele forma um gametófito com a esfera dentro do óvulo da planta. E depois surgiram as angiospermas, que é 90%, se não me engano, das espécies de plantas que existem no mundo inteiro, que possuem flores, frutos, sementes, caule, raiz, como se fosse uma planta completa, assim por assim dizer. Ok, agora eu vou falar um pouco sobre a reprodução das angiospermas. A reprodução das angiospermas ela se inicia na polinização. E o que é polinização? Polinização ela é o transporte do grão de pólen até o estigma da flor, que é, no caso é a parte feminina dela. E após o grão de pólen chegar lá, ele começa a formar o tubo polínico. E a formação desse tubo é causado por uma ação que ocorre no núcleo vegetativo, que é por causa do núcleo vegetativo. E esse tubo ele vai ser formado até a região micrópila do óvulo. E quando o tubo polínico ele já está praticamente completo, o núcleo vegetativo ele desaparece. Ele some. E com o desenvolvimento do tubo polínico, o núcleo germinativo ele sofre uma divisão mitótica. E essa divisão mitótica ela origina os dois núcleos espermáticos, que são femininos. E aos poucos, os núcleos espermáticos eles começam a percorrer toda a extensão do tubo polínico até chegar à região do saco embrionário. E após ele chegar à região do saco embrionário, acontece o processo de dupla fecundação das angiospermas, que na primeira fecundação a osfera ela se une ao núcleo espermático e ela origina o embrião 2N da planta. E na segunda fecundação, os dois núcleos polares eles se unem ao segundo núcleo espermático e ele origina o endosperma secundário 3N. E após essa dupla fecundação, ocorrem vários tipos de transformações que são importantes na estrutura das flores, que no caso é a transformação do óvulo em semente para proteger o embrião. E também tem a criação da parede do ovário, que a formação dessa parede ela auxilia na formação dos frutos. E essa é uma explicação bem básica sobre as angiospermas no geral. Espero que a senhora tenha gostado do trabalho, prof. E é isso, muito obrigado.